Entre comigo nessa viagem. Ouça o vento. Ele vai trazer a história de hoje. Deixe-se levar. Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. Eu vou contar minha história porque eu não gosto de enrolação. Antes de contar minha história, quando eu estava no terreiro, quando eu encontrei esse moço, ele queria defender a mãe dele. Mas defender de quê se ela estava viva e ele já estava morto, né? A primeira coisa que eu perguntei para ele foi se ele sabe o que é amor. Se ele tinha um amor. Ele disse que sim, que ele amava a mãe dele, que ele tinha uma namoradinha. Eu disse para ele que amor não existe. Amor não existe não, moço. E eu vou contar minha história para vocês. Era mais ou menos na década de 50, 60, não me lembro ao certo. Eu nasci muito pobre. Minha mãe não tinha condições financeiras. Minha mãe era dona de casa. Ela lavava roupa, ganhava dinheiro, lavava roupa para outras pessoas, mas ela não tinha condições. Só quem trabalhava era meu pai. Meu pai era alcoólatra, tinha problemas seríssimos com o alcoolismo, não respeitava minha mãe. Isso é o que minha mãe conta, né? Minha mãe me contou e eu vi. Depois que eu nasci, eu fui vendo isso. Só ele que trabalhava, minha mãe engravidou. Ele tirou a virgindade dela, porque nessa época as mulheres se casavam virgens. Então, meu pai, muito malandro, muito esperto, naquela época, como era muito rígido e as mulheres só poderiam casar virgens, meu pai, muito malandro, muito esperto, já tirou a virgindade de minha mãe, ela engravidou dele e ela foi obrigada a se casar com ele. Ela não o amava, porém gostava dele. Só que, após o casamento, tudo mudou. Depois que eu nasci, tudo começou a mudar. O tempo foi passando e minha mãe pôde ver quem realmente meu pai era. Meu nome? Meu nome era Maria Antonieta. Era uma criança linda. Mas eu cresci num lar totalmente desestruturado. Eu via meu pai batendo na minha mãe. Eu via a pobreza que a gente vivia, que minha mãe vivia. Minha mãe não tinha dinheiro para comprar roupas bonitas, não comprava roupas bonitas para mim. A gente passava muita fome, éramos pobres. Meu pai é alcoólatra. E eu não estudei, não tive oportunidade de estudar. Não tive oportunidade nem de ler, nem de escrever. Éramos muito pobres e eu via aquela cena toda. Meu pai chegando em casa bêbado, batendo em minha mãe. E fui crescendo dentro desse lar. Não vi amor. Não vi amor em minha vida. Não vi amor na minha família. Via minha mãe embarregando e tendo filhos. Eu sou a segunda filha de 3 irmãos e eu fui vendo essa situação. Minha mãe não era feliz. Eu não tive uma família feliz. Eu não vi amor. Eu via sempre a cena de meu pai gritando com minha mãe, batendo nela. Não via meu pai dando rosas, dando flores para minha mãe, dizendo que amava. Só via violência, truculência, discussão, gritos, brigas. Era sempre isso que eu via e fui crescendo.
Saiba que se você não der certo num relacionamento hoje, é pelo simples fato de você não ver, não ter visto amor em sua família, amor de seu pai com sua mãe. Por isso, você não vê amor. Você não sabe o que é amor. As pessoas não sabem o que é amor. Eu cresci dentro desse lar. Num certo dia, foi passando o seu tempo, num certo dia, houve uma briga muito feia com o meu pai e com a minha mãe. Eles brigavam, foi uma briga muito feia. A minha mãe partiu para cima do meu pai. Foi uma gritaria. Eu me lembro de muitas pessoas gritando, os vizinhos vindo intervir, mas não deu tempo. A minha mãe caiu, bateu com a cabeça numa quina. Eu e meus irmãos, vimos a minha mãe ensanguentada no chão. Os vizinhos gritando, todo mundo gritando, um tumulto, uma vergonha. Era uma vergonha, eu já era grandinha. Eu tinha mais ou menos 11 anos. Nessa época, eu era grande. Meu pai chegou muito bêbado, arrogante, com raiva. Queria que minha mãe tivesse feito comida para ele e não tinha. Nós éramos muito pobres. Meu pai gastava o dinheiro dele com bebidas, com mulheres. E ele matou minha mãe. Meu pai fugiu. Ficamos eu e meus irmãos sozinhos. Os parentes de minha mãe não quiseram ficar conosco e fomos para a adoção. Não sei se vocês sabem como é um albergue, mas não é fácil, não. Nesse albergue, ficamos eu e meus irmãos, fomos para a adoção. Eu tinha 11 anos, eu era muito bonita, eu já tinha um corpinho. Eu chamava muita atenção pela minha beleza, pelos meus olhos. E para ficar em paz nesse albergue com meus irmãos, eu era obrigada a me deitar com os meninos maiores desse albergue, com os funcionários deste albergue. E eu não podia falar nada, eu tinha que aguentar tudo calada para eu ficar em paz com meus irmãos. E foi assim, até eu completar uma certa idade. Eu já não aguentava mais aquele tormento todo, aquela violência toda. Ter que me submeter a isto. Eu planejei fugir sozinha. Prometi a meus irmãos que voltaria para pegá-los assim que eu tivesse muito dinheiro. E assim foi minha vida. Na primeira oportunidade que tive, fugi daquele local e fui viver na rua. Só que a rua era pior do que o albergue. Me enganei. Achei que seria uma coisa e foi outra. Como eu já tinha sido violentada, comecei a me prostituir. Só tinha aquilo. Eu só tinha meu corpo. Não sabia ler nem escrever. Não tive oportunidades. Nessa época, nesse tempo, não haviam oportunidades. Principalmente para mulher, para criança. Não tinha oportunidades. Eu passei a minha adolescência me prostituindo e morando na rua, com a esperança
de pegar meus irmãos. E foi quando, dentro de um carro de um cliente, ele começou a me perguntar por que uma menina, uma jovem tão bonita como eu, estava na rua, estava morando na rua, e eu não conhecia nada. Eu não conhecia quartos de alugar, eu não conhecia nada. Então ele disse que ia me ajudar. E eu acreditei na ajuda daquele homem, daquele cliente. Ele disse que ia me ajudar, me levou para um desses quartos onde mulheres solteiras moram. Eu fiquei nesse quarto, mas ele pediu algo em troca. Nada de graça nessa vida, não é mesmo? Ele queria que todo momento que ele fosse fazer programa comigo, eu tivesse disponível para ele. Eu não tinha mais nada a perder. Eu não tinha nada a perder e aceitei a proposta desse cliente. Ele me levou a um desses quartos de mulheres solteiras e eu aceitei. Fiquei morando ali e fazendo programa com este cliente meu. Fui crescendo, fui juntando meu dinheiro, conheci um cabaré muito famoso e fui trabalhar neste cabaré porque eu ganharia mais dinheiro. Quem não quer dinheiro nesta vida? Então, trabalhando neste cabaré, eu me apaixonei. Acreditei em um homem que me falava de amor, que me falava de carinho. Era um jornalista, era um estudante. Ele sabia conversar muito bem. Ele me falou de amor e eu acreditei. Eu me apaixonei por ele. Ele queria me tirar daquela vida, daquele cabaré. Eu fui morar junto com ele e no começo tudo são flores, não é mesmo? Ele me tratava como uma rainha e eu sempre tive problemas em entender os homens. Eu perguntava por que ele me tratava daquele jeito, com tanto carinho, com tanto amor, com tantos mimos. E ele dizia que ele estava cumprindo o papel de homem dele, que os homens devem tratar assim as mulheres. Mas, como eu disse, no começo tudo são flores. Eu percebi que ele estava se afastando cada vez mais de mim com o passar do tempo, e eu já tinha visto aquela cena. E eu fui indagá-lo, fui perguntar novamente, fui percebendo. Nós mulheres sabemos quando os homens estão aprontando, não é mesmo? Eu descobri que ele estava me traindo com uma coleguinha de trabalho. E ele disse mais tarde que queria que eu fosse embora de casa porque eu já não servia mais para ele. Eu não era do nível dele e ele conheceu uma pessoa do nível dele. E eu fui embora do apartamento dele, somente com as roupas do corpo, porque ele não me deixou levar as minhas roupas. Na altura desse nosso relacionamento, ele comprava tudo para mim, ele me dava tudo, eu era totalmente dependente dele, eu não sabia fazer outra coisa a não ser me prostituir. Era o que tinha para aquele momento. Eu não tinha oportunidades. E eu saí da casa deste homem somente com a roupa do corpo e com o dinheiro que ele havia me dado. E então eu voltei para o cabaré. Não havia mais lugar para eu morar. O quarto onde eu morava já estava sendo ocupado por outra pessoa e fui morar no cabaré. Novamente me apaixonei. Com o passar do tempo, eu era muito bela, muito bonita, muito inocente. Me apaixonei novamente, dessa vez por uma pessoa, por um homem que morava no campo, nesses locais onde se mexe com a terra, estrada de chão. Eu me lembro de estrada de chão. Ele tinha um carro.
era rico, era um fazendeiro, morava num sítio e me levou para lá e eu fui. Eu não tinha nada a perder. Eu acreditei naquele homem e fui morar com este homem. Morei com este homem e, como eu sempre digo, no começo tudo são flores. Este homem também me tratava como uma rainha. Eu já era muito desconfiada e eu cheguei nesse sítio e só havia um caseiro. Achei aquilo muito estranho, mas continuei morando com ele. Só que tinha um problema, tinha uma curiosidade. Este homem, uma vez por semana, ele não dormia em casa, ele dormia fora de casa. E eu achei aquilo muito estranho. Fui perguntá-lo. Ele me deu um empurrão. Eu já tinha visto essa cena, meu pai tratava assim minha mãe. Não falei nada. Ele disse para eu me colocar no meu lugar. Que o que ele prometeu, ele cumpriu, me tirar daquela vida de prostituição. Eu não falei nada, me calei e ficou por isso mesmo. Só que com o passar do tempo, este homem cada vez mais estava longe de mim, longe de casa. Todas as noites ele dormia fora e essa cena eu já tinha visto. Eu peguei um cavalo e um dia desses peguei o cavalo e comecei a persegui-lo. Ele estava no carro, numa estrada de chão. Comecei a persegui-lo para ver aonde ele iria. Corri com o meu cavalo, de maneira que ele não ouvisse. Segui. E para minha surpresa, mais uma decepção. Ele parou o carro em um determinado local, saiu de uma casa uma mulher e 2 filhos. Eu fiquei em choque, eu não sabia o que fazer, era uma mistura de raiva, humilhação e decepção. Peguei meu cavalo e voltei para o sítio e não sabia o que fazer. Fiquei esperando ele chegar. Quando foi muito tarde da noite, eu não havia tomado banho, não havia trocado de roupa, estava com a roupa toda empoeirada, toda suja, um farrapo só. Eu fui logo perguntando para ele o que estava acontecendo, quem era aquela mulher, quem era aquela zinha. Ele me deu outro empurrão, só que dessa vez mais forte, e eu já tinha visto aquela cena. Partimos para a briga, ele me xingou de todos os nomes, que eu não vou citar aqui. Ele me xingou de todos os nomes. Eu parti para cima dele porque eu não queria morrer como minha mãe. Eu não queria apanhar como minha mãe. Parti para cima dele. Ele me deu um soco. Eu já caí no chão, tonta. Vi meu sangue. Acho que bati a cabeça em algum lugar. A primeira cena que veio no meu mental foi minha mãe. Eu não queria morrer do mesmo jeito que minha mãe morreu, mas morri. Da mesma forma, do mesmo jeito que minha mãe morreu.